E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, então se você gosta desse universo das apostas esportivas ou pretende conhecê-lo, te convido a dar uma prioridade para a Betfair por ser a única casa que efetivamente investe dinheiro no nosso clube. Além disso, a Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. Essa é uma oferta válida para novos clientes, mas a Betfair sempre oferece também algumas apostas grátis aí para clientes já cadastrados na plataforma, né? Fica atento aí nessa semana que tem jogos de Champions League, vai ter promoção interessante. Todo final de semana também tem aposta grátis para todos os clientes com conta ativa no site. O que eu sempre lembro, galera, aposta sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Gabriel Furtado. Rafael Cabral pode vir a ser ídolo do Cruzeiro, tendo uma longevidade parecida com a do Fábio? Gabriel, obrigado pela pergunta. Sobre o primeiro aspecto, Rafael Cabral pode ser ídolo do Cruzeiro? Pode, né? Ele é um goleiro que está aí na sua terceira temporada pelo clube, começou bem esse ano de 2024 inclusive, ainda tem uma trajetória a cumprir e um contrato longo pela frente também. Então, dependendo do que o Rafael Cabral fizer com a camisa do Cruzeiro, ele pode construir a sua história como ídolo do clube. Mas acho muito importante a gente parar de associar tanto a figura do Rafael Cabral à figura do Fábio, ainda que tenham algumas questões parecidas entre eles. A gente tem que analisar o Rafael Cabral pelo que ele é, sem fazer comparações com outros goleiros, porque outros goleiros não vão jogar mais pelo Cruzeiro. Eu tô falando do Fábio, eu tô falando do Dida, eu tô falando do Raul, tô falando de qualquer outro goleiro do Cruzeiro. Esquece esse aí, gente, é passado. O goleiro do Cruzeiro é o Rafael Cabral e a gente tem que analisar o que ele fizer, de bom e de ruim. Nesses 2 primeiros anos, né, o Rafael Cabral sai com um saldo positivo, teve algumas falhas muito marcantes, especialmente em clássicos, mas vem se redimindo, né? E na maior parte da sua passagem pelo Cruzeiro, Rafael Cabral fez bons jogos, defesas importantes. Então hoje ele é um goleiro que tem crédito e está construindo a sua história no clube. Emerson, você acha que o Rafael Cabral hoje é um ídolo do Cruzeiro? Acho que não. É um ídolo meu? Muito menos, mas pode ser no futuro? Sim. Longevidade tão grande quanto a do Fábio é impossível até por uma questão matemática, né? O Fábio foi goleiro do Cruzeiro e chegou muito jovem, ele foi goleiro de 2005 a 2021. Então, assim, esse tempo todo é impossível. O Rafael Cabral já completa 34 anos nessa temporada. Mas se o Rafael Cabral ficar no Cruzeiro, sei lá, 4 anos, 5 anos, 3 anos, 6 anos, enfim, que seja, e fizer um bom trabalho, uma campanha boa, conquistar títulos aqui com a nossa camisa, né, seguir salvando o clube como fez em algumas oportunidades aí, ele vai construir a sua história como ídolo, como por exemplo o Dida, que ficou muito menos tempo que o Fábio, construiu o Raul, que ficou muito tempo também. Tem gente que idolatra outros goleiros da história do Cruzeiro também que tiveram passagens mais curtas. Temos 2 Gomes, inclusive, né, o Gomes da década de 80, depois o Gomes de 2003, que inclusive usava esse nome até um pouco por causa do antigo Gomes. Então, assim, tem vários outros goleiros também importantes na história do Cruzeiro, tá? E cada um construindo a sua história de forma individual. Eu acho que as comparações acabam atrapalhando um pouco e que o Rafael Cabral siga fazendo o trabalho dele, porque nesse ponto ele parece ser um cara bem focado, né? Que nunca se importou muito com essa questão. Mas a torcida cria muita comparação e isso é nocivo para todo mundo. Pátria Amada Cruzeiro pergunta: Emerson, por que os clubes, mesmo SAF, ainda insistem em contratar vários bagres ao invés de trazer apenas 1 ou 2 que resolvam? Pátria Amada Cruzeiro, obrigado pela pergunta, por um motivo muito simples. Toda contratação que é feita, ela tem um certo grau de aposta, maior ou menor, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Se você olhar para o Cruzeiro na temporada passada, por exemplo, né, o Cruzeiro contratou alguns jogadores que podem não ser craques da primeira prateleira do futebol, mas eram jogadores que tinham a expectativa de serem os caras que iriam chamar a responsabilidade do Cruzeiro. E aí eu falo especificamente de Gilberto, de Nicão e de Wesley. Os 3 foram provavelmente as maiores decepções da temporada. Depois o Cruzeiro trouxe o Arthur, que também não conseguiu desempenhar grande coisa, né? Foi basicamente um Wesley mais sorridente. Mas, bicho, é isso. Contratação não é garantia. O Gilberto, por exemplo, a maioria das pessoas ficou super animada com a contratação.
evolução. Chegou aqui e não jogou nada. Por quê? Porque futebol tem disso também. Tem essa questão de ambiente, às vezes as coisas não funcionam, às vezes o cara tem algum problema pessoal, não dá pra prever tudo. E é por isso que os clubes precisam ter bons departamentos de futebol, né? Tanto da pessoa que contrata, quanto de quem analisa, scouting, pessoal de departamento médico também, para saber qual é a real situação do jogador. Porque vamos pegar um exemplo aqui de um cara que deu muito certo no futebol brasileiro. Luis Soares, né? Chegou, jogou muita bola com a camisa do Grêmio. O Luis Soares poderia ter sido um absoluto fracasso no Grêmio. Por quê? Ele tinha problemas físicos crônicos, né? Lesões que não tem muito como tratar. Tanto que, por exemplo, quando o Grêmio jogava em gramado sintético, o Soares simplesmente não jogava. Ponto. Porque ele tem problema recorrente ali. Então é um cara que chegou, deu certo no Grêmio, ajudou, saiu super querido pela torcida, poderia ter dado muito errado. Tem um componente de sorte envolvido também, além de, obviamente, né, a capacidade de fazer os investimentos, porque jogadores de um perfil mais elevado são caras que custam muito caro. O próprio Cruzeiro, no último Campeonato Brasileiro, fez uma aposta importante na contratação do Matheus Pereira, que era um jogador para elevar o nível do time, e ele teve uma lesão no seu primeiro jogo como titular, né? Ele estreou uns minutinhos com o Atlético Paranaense, estava jogando bem contra o Botafogo, machucou, ficou 2 meses fora. Então tem esse detalhe, tá? Toda contratação tem um certo grau de aposta, às vezes você pode dar um azar ali, e aí o que o clube tem que fazer? Parar de contratar entulho. Eu acho que é a coisa mais importante. Você contratar jogadores que realmente vão te ajudar, não ficar contratando jogador. Ah não, esse aqui ele pode compor elenco, se ele melhorar os números dele a ponto de uma coisa que ele nunca fez na vida, ele vai ser um jogador útil. Isso aí você tem que cortar. Você tem que contratar jogador que você acha que realmente vai agregar. E se não tiver dinheiro, irmão, se você tem uma base boa igual o Cruzeiro, aposta mais nos moleques do que ficar trazendo jogador comum, né, que não vai fazer a diferença, não vai mudar o preço do dólar. O Luiz Rocha pergunta: fala Caramujo, estive sonhando com o meio campo com Romero, Japa, Cifuentes e Matheus Pereira, com Dineno e Rafa Silva no ataque. Seria um time muito década de 90? Você conhece algum time atual com esse padrão de 2 homens de área e um losango na meia cancha? Luiz, obrigado pela pergunta. É um esquema bem noventista, né? Seria ali aquele 4-4-2 losango, né? Com o primeiro volante, 2 meio-campistas ali, um mais pela direita, um mais pela esquerda e um camisa 10, né? Não é impossível, tá? É um esquema factível no futebol de hoje, só que todos os jogadores, ao contrário do que acontecia na década de 90, hoje todo mundo tem mais obrigação defensiva, né? O campo de futebol, digamos assim, ele ficou mais curto, né? Tem menos espaços, os jogadores precisam correr muito mais, porque o futebol está mais intenso e mais competitivo. Dá para jogar? Dá, mas aí no momento sem bola, o Matheus tem que voltar, um dos 2 atacantes pelo menos tem que voltar para ajudar também, acho que seria até o Rafa Silva, né? Então tem que ter toda uma preparação, uma dinâmica para funcionar. Do jeito que você propôs o meio-campo aí, né? Romero seria o 5, o Cifuentes um volante pela direita, o Japa mais pela esquerda, Matheus Pereira de 10. Eu acho que funciona, tá? Porque tanto o Japa quanto o Cifuentes e o próprio Lucas Silva, Ramiro, esses caras podem fazer esse papel, né? De serem jogadores volantes no momento sem bola e atletas que saem para o jogo, que tentam pisar na área quando o Cruzeiro está com a posse dela. Acho que é um esquema factível sim, não é muito absurdo não. Sobre times que jogam com esse futebol aí recentemente, eu lembrei de um time que jogou com 2 centroavantes e teve sucesso, o Flamengo, campeão da Libertadores 2022, que tinha na dinâmica de meio campo ali o Thiago Maia, que era o primeiro volante, aí tinha o João Gomes, que era um volante que caía mais pela esquerda, o Everton Ribeiro era um meio-campista, não era um volante, mas ele era um meio-campista central ali, ele não era mais um ponta, mas ele era um meio-campista mais pelo lado direito, o Arrascaeta era o 10 e tinha a dupla de ataque, Gabigol e Pedro. Funcionou, foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil dessa forma. Era inclusive um momento que o Flamengo estava sem o Bruno Henrique, né, que teve aquela lesão grave e ficou um bom tempo parado. Se a gente olhar para a Europa, o time com esse desenho que me veio à cabeça foi o Real Madrid, que não tem propriamente 2 centroavantes, mas são 2 atacantes, né? O Vinícius Júnior normalmente cai mais pela esquerda, mas ele tem jogado mais centralizado como atacante. O Rodrigo faz esse papel pela direita, às vezes o Rossellu, às vezes o Brahim. O Bellingham funciona como esse camisa 10, né? Um meia atacante que chega na área, até vira um falso 9 em determinados momentos, mas é realmente esse meia de mais chegada. E nas 3 funções de volantes ali,
aí tem lá a galera se revezando, né? Valverde, Modric, Toni Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, enfim, sempre tem 3 diferentes ali, um mais preso e 2, um pela direita, um pela esquerda. Então é um esquema factível sim, não tem nenhum absurdo, mas aqui a gente está falando de times que são tecnicamente muito bons, né? De Real Madrid para o contexto europeu e para o Flamengo no contexto brasileiro. O Cruzeiro precisa, eu diria que, comer um pouco mais de arroz com feijão, né, para ter como jogar dessa forma, para ser um time que se impõe sobre os adversários, e principalmente os atacantes do Cruzeiro, eles precisam mostrar mais coisa, né? Tipo, o que o Rafa Silva fez para merecer ser titular do Cruzeiro até o momento? Nessa temporada, nada. Eu sei que ele jogou muito pouco, né, pouquíssimos minutos para avaliar, mas o cara precisa jogar, merecer, a ponto do técnico falar assim, eu preciso fazer um ajuste tático aqui para caber esses camaradas aí para me entregar mais gols. Ou pode ser que o Cruzeiro contrate outro atacante, né? Vale pontuar que naquele primeiro teste que o Larcamón fez antes de começar a temporada, o jogo treino com o Itabirito, ele jogou com 2 centroavantes, Dineno e Papagaio, né? O que está agora em recuperação de lesão. Então veremos quando o Papagaio voltar, o Rafa Silva estiver disponível, se o Larcamón testa esse esquema com 2 centroavantes em alguma partida. Eu pelo menos gostaria de ver. O Thomas Zanon pergunta: a SAF ter vendido parte da receita futura do Cruzeiro com TV para os próximos 50 anos não é extremamente prejudicial para o clube no longo prazo? Tomás, ou Thomas, obrigado pela pergunta. Se você me questiona assim, cenário ideal, deveria ter vendido 20% das receitas de TV por 50 anos igual o Cruzeiro e todos os clubes ali do bloco Liga Forte Futebol, União fizeram? Eu acho que não é uma boa. Por quê? Você está basicamente adiantando receitas que deveriam vir no futuro, né? E a gente nem sabe qual vai ser o valor da receita no futuro. Quanto que vai custar esse 20% por temporada do Cruzeiro esse ano? Ainda não sabemos. Daqui a 10 anos, não sabemos quanto vai custar. Então, assim, é um dinheiro que os clubes receberam mais cedo, né? No caso do Cruzeiro, algo na casa de 214 milhões de reais, que está sendo repassado ao clube. Eu nem sei se já pagaram tudo ou se estão pagando, mas enfim, é mais de 200 milhões de reais que o Cruzeiro recebeu. E aí você fala assim, a médio e longo prazo é bom? Provavelmente é ruim, mas a curto prazo era necessário? Eu acho que era. Justamente por causa da série de acordos que o Cruzeiro fez, né, para pagamento de dívidas anteriores aí, a recuperação judicial e tudo mais, o Cruzeiro precisava arrecadar dinheiro. E o Cruzeiro não fez nos últimos anos, nesse início de SAF até o momento, boas vendas. O Cruzeiro basicamente não vendeu ninguém, né? O Cruzeiro precisa melhorar nesse sentido, inclusive botar mais os garotos para jogar, coisa que o Larcamón tem feito, valorizar esses moleques e dar um jeito de vender bem. Não é só vender, é vender bem, fazer dinheiro com a categoria de base para que ela possa se pagar e gerar muito mais lucro para o clube. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisava realmente de uma forma de dinheiro alternativa. Apareceu essa oportunidade numa negociação coletiva e eu consigo entender a diretoria ter topado essa questão, porque o Cruzeiro precisa gerar dinheiro de forma o mais rápido possível, da mesma forma que eu entendo alguns clubes não ter entrado nessa, como por exemplo um Palmeiras, um Flamengo, esses times que têm uma saúde financeira muito melhor que a nossa. O Cruzeiro está ainda com muito boleto para pagar, com muita situação para resolver e sem uma capacidade de arrecadação tão grande assim, que deve vir consoante aí as temporadas, a manutenção na Série A e a cada vez fazendo campanhas melhores, tá? Então, num cenário dos sonhos, foi uma boa? Não. No cenário realista, eu acho que foi uma decisão necessária. Daniel Faustino pergunta: James Rodrigues seria uma boa dentro da realidade do Cruzeiro e com contrato de produtividade, caso o jogador também estiver comprometido com o clube? Vi que ele pediu para sair do São Paulo. Daniel, obrigado pela pergunta. Vale destacar que o James Rodrigues ainda é jogador do São Paulo, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira de carnaval, no dia 12 de fevereiro, até o momento não foi sacramentada, assinada a rescisão de contrato do jogador com São Paulo. Tem algumas questões para serem resolvidas sobre o acordo de rescisão. O vínculo dele vai até junho de 2025 e pelo que eu vi em diferentes fontes aí, o salário do James era na casa de 1.200.000 reais, tá? E com luvas e tudo mais, esse valor ia para um custo aí de 1,5 milhão de reais por mês, né? O custo do James Rodrigues para o São Paulo. Então, assim, para o Cruzeiro, valeria a pena pagar 1,5 milhão de reais, desculpa, por mês para James Rodrigues? Nem fudendo, porque ele não é um jogador
confiável. E eu não estou falando nem do aspecto técnico, porque eu acho que tecnicamente o Rames ainda é um jogador que tem algo para entregar para o futebol. Não é um jogador acabado, ele tem 32 anos, ele faz 33 nessa temporada. Mas é um jogador que na maior parte da carreira ele sofreu ali com pequenas lesões, né? O Rames teve uma série de lesões desde os tempos de Real Madrid, Porto e tudo mais, pequenas lesões que tiravam ele de um jogo ou outro e impediram ele de ser aquele jogador que os clubes imaginavam que ele poderia ser, né? O Rames surgiu de uma forma realmente espetacular ali, não na Copa do Mundo, né? Mas no Porto, depois no Mônaco, aí vai para o Real Madrid, teve boas temporadas, até no Bayern de Munique teve bons momentos também. E assim, a última temporada de mais destaque do Rames, eu pelo menos considero que foi no Everton, lá da Inglaterra, temporada 2020-21. Então você fala assim, o Rames não é um jogador intenso, não é, mas ele jogou a Premier League e ele teve um desempenho bem decente, assim, tá? Criativo, com algumas assistências, alguns gols, nada espetacular, mas ele foi bem na Inglaterra. O que atrapalhou muito? Em um ano de clube, ele teve 5 pausas pequenas, todas menos de um mês, por causa de lesões. E aí fode, irmão. O jogador acaba não conseguindo, né, ter aquela sequência, e num jogo mais intenso, o Rames Rodrigues mostrou dificuldade. O corpo não respondeu da melhor forma possível, isso há 3 temporadas atrás. Depois disso ele foi para o Catar, depois foi para a Grécia, agora veio para o São Paulo, e no São Paulo realmente ele jogou muito pouco, 14 partidas, 1 gol, 3 assistências. Se a gente olha pela minutagem, ele jogou 90 minutos, acho que só uma partida pelo São Paulo. Então assim, nem foram tantos minutos, ele até teve um bom aproveitamento. Mas pesa contra, por exemplo, ter perdido um pênalti decisivo na Copa Sul-Americana, né, que o São Paulo foi eliminado. E para quem não acompanha muito outros clubes, gente, o Rames Rodrigues é um reserva do São Paulo, tá? Lá no São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, ele foi banco, muitas vezes nem relacionado para as partidas. Tecnicamente ele é ruim? Não, mas ele não é um jogador que dá para fazer igual a seleção da Colômbia faz, por exemplo. Monta um esquema para favorecer o Rames Rodrigues, para que ele não precise correr, porque ele não é um jogador que trabalha no momento sem bola. Então assim, ele é um jogador que tem muito contra e alguns prós. Com a bola no pé, talento? Tem. Mas ele não se entrega tanto, ele é um cara meio chato também, não aceita banco de reservas. O principal motivo dele sair do São Paulo agora é justamente esse, porque ele não está sendo tratado como o ídolo que ele esperava, como o craque do time. Mas assim, ele saiu meio estranho, tá saindo estranho do São Paulo, saiu estranho da Grécia, saiu estranho do Catar, do próprio Everton. Todo clube está repetindo um mesmo ciclo com esse jogador. Ele chega, faz alguns bons jogos, o pessoal fala, opa, agora vai. Não vai, às vezes tem uma lesão, aí tá sempre indo jogar pela seleção colombiana, às vezes volta meio avariado, aí o clube tem que tratar, e lá vai ele de novo para a próxima data FIFA servir a Colômbia. Então assim, ele é um jogador que tem recurso técnico, tem a história lá do padrasto, né, que falou que gostaria que ele jogasse no Cruzeiro, muitos torcedores se iludem com isso, mas eu acho que para valer a pena um Rames Rodrigues no Cruzeiro, ele precisaria abrir mão assim de uma boa parte desse vencimento aí, coisa que eu duvido que ele vai fazer, porque eu acho que ele ainda tem mercado, né? Sempre tem um maluco aí numa Turquia, por exemplo, que adora contratar jogadores de mais renome, tá? Então eu acho que vai aparecer uma propostinha pro Rames, ele até tem uma tendência a voltar lá pro futebol europeu, pode ser que pingue numa Arábia da vida também, né? Enfim, é um jogador que tem talento, que tem nome, né? Um jogador conhecido mundialmente, mas há muitos anos que ele não é aquele cara brilhante, decisivo, né? Que na hora que o time precisa, ele faz a diferença. E ainda que ele tenha números decentes, razoáveis, não são ruins em todos os clubes que ele passou, o jogador ele precisa jogar para o clube, né? Ele não pode jogar para ele. E eu sinto que muitas vezes o Rames é muito mais esse cara individualista, assim. Ele quer ser o centro das atenções. Se isso não acontece, ele fica insatisfeito, acaba saindo do clube e é muito caro bancar um jogador como esse, né? Para entregar tão pouco. Então eu diria que não vale a pena, mas se ele quiser se ganhar, sei lá, 1/3 disso aí, topasse vir pro Cruzeiro, sim, acho que seria uma boa opção ali para disputar posição com o Matheus Pereira. Jogar junto eventualmente, mas para ser essencialmente até reserva, porque hoje eu acho que o Matheus é melhor que o Rames. Luiz Thiago, Emerson, quais seriam os 5 melhores jogadores estrangeiros que você acha que marcaram história no Cruzeiro, dos que você viu jogar? Luiz, obrigado pela pergunta. Bom, 5 gringos então que jogaram pelo Cruzeiro que eu vi jogar, né? Os melhores aí. Tá, falou assim, ó, gringo, Cruzeiro, quem que você pensa? Sorin jogou muita bola e tudo mais, né, tem toda uma identificação, a raça, então esse aí acho que não pode ficar de fora.
Arrascaeta, eu coloco Arrascaeta entre os 5 também, acho que pela importância, pela bola que jogou, conquistando títulos, sendo decisivo, os clássicos e tudo, acho que ele merece uma vaguinha. Aristizábal, mais antigo, foi só um ano de Cruzeiro, mas foi um ano maravilhoso, né? Se eu não me engano, 28 gols que ele fez naquela temporada, ajudou muito a gente na Tríplice Coroa. Para mim o Aristizábal tá na história muito marcado. O Moreno, Marcelo Moreno, é o maior artilheiro estrangeiro, inclusive, né? Eu poderia até dizer que o Moreno não vale, porque ele é boliviano e brasileiro, ele não é estrangeiro, mas ele é boliviano, joga pela Bolívia, então vamos considerá-lo como estrangeiro, tá? Lembrando que a lista é só sobre quem vi jogar, então não vou falar aqui de Perfumo ou caras do passado. Moreno e Montijo. Eu coloco o Montijo no top 5, poderia ser o Lucas Romero, que eu gosto muito, mas acho que o Montijo foi um jogador muito importante, muito representativo numa época que o trem tava feio, viu? Nossa senhora, que dificuldade. E eu gosto de Montijo. Faltou um título, faltou jogar pelo Cruzeiro no Mineirão, mas foi uma passagem muito importante. Eu coloco ele nesse top 5 aí, até porque jogou bola demais, viu? Esse aí foi tipo Noé, carregou muito animal. O Juliano AF pergunta: tô chegando próximo dos 50. No meu tempo chamavam o atacante de lado como pontas. Quando e por que começaram a chamar os jogadores dessa posição como jogadores de beirada? Aliás, um nome feio pra caramba. Juliano, obrigado pela pergunta. E eu concordo com você que jogador de beirada é um negócio horrível, né? Tem que trazer um beirada. Você, pera aí, irmão. É horrível mesmo essa nomenclatura. Eu também prefiro ponta, né? Eu acho que mudou um pouco, porque teve aquela questão ali, por exemplo, a década de 80 ali, que foi marcada, né? Dos 80 para os 90 teve uma mudança ali de um esquema que tinha 2 pontas, né? Que eram atacantes de fato, aí passou a jogar só com meias, né? O Brasil meio que aboliu os pontas ali da seleção e dos principais clubes, e depois eles foram voltando, mas aí com mais obrigação defensiva, né? Aí o pessoal começa a usar extremos, beirada. O Tite teve uma coletiva na época da seleção que ele chamou de externos desequilibrantes. Esse aí pra mim foi o fim, cara. Esse aí, pelo amor de Deus, vai todo mundo a merda. Mas o ponta continua sendo ponta, viu, Juliano? Isso aí não mudou, não. A questão de nomenclatura é mais de gente chata mesmo, porque é ponta, jogador de beirada, ponta, extremo. O winger, como chamam os ingleses, né? É a mesma coisa, é o cara que joga ali da beirada, no momento sem bola ele é um secretário de lateral ali ajudando a marcação, e no momento com bola ele tem que ser mais ofensivo. Eu acho até que os pontas de hoje eles são muito menos agressivos, né? A gente tem muito ponta que não vai pra cima, que ele fica ali com medo de driblar, só tocando de lado. Eu acho que até que os pontas lá de antigamente eles eram jogadores mais incisivos, assim. Mas os caras estão ali na mesma e pode chamar de ponta que todo mundo vai entender, cara. O importante na comunicação é que o outro entenda, né? Agora ficar com essas palavras difíceis aí não ajuda ninguém. Inclusive o Tite é muito chato e eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!